E aí pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje eu vou continuar jogando Abzu e falando sobre anime. O jogo é bem contemplativo, que é bom para relaxar. Mas vamos ao assunto principal. Segunda temporada de Diários de uma Apotecária. Teve caravana, chegada de novas personagens, perfumes e cogumelos, espírito da lua, envenenamentos e muita gritaria e confusão no Palácio de Cristal. Eu vou falar primeiramente da minha visão geral da temporada até agora, e depois entrar mais profundamente em cada episódio. Pega teu chá ou teu café, espero que ele não esteja envenenado, viu? E vamos mergulhar. O que eu mais gostei na primeira temporada é que Diários de uma Apotecária não deixa a ponta solta. Não tem episódio só para encher linguiça. Tudo está muito bem encadeado, mesmo que a gente só perceba alguns episódios depois. Então eu não tenho a sensação de estar sendo enrolada. Tudo vai fazer sentido. Claro, se eu estiver atenta. A série não subestima minha inteligência e não me entrega tudo mastigado. Tem coisas que eu tenho que entender por mim mesma, e essa dinâmica se mantém maravilhosamente nessa segunda temporada. Isso me faz ter vontade de continuar a assistir para conhecer mais as dinâmicas do Palácio Interno, além de desvendar os mistérios junto com o Mao Mao. Aliás, que personagem! Extremamente resiliente, se adaptando às mais diferentes situações, além de ser um contraste ao mundo vaidoso e luxuoso das concubinas, sem mostrar interesse por status ou poder. Apenas deseja poder estudar suas plantas e ervas em paz. Tá, mas chega de rasgar seda pra Mao Mao e vamos falar dos episódios. Aviso que a partir daqui terá spoilers, beleza? A temporada começa com arte primavera, com muitas flores e livros de conteúdo duvidoso chegando ao palácio, vinda do bordel. Então já viu o bafafá, né? Jinx acaba liberando os exemplares após elogiar a qualidade do papel e da serigrafia. Enfim. Porém, não é só de Kama Sutra que vive o Palácio Interno. O imperador fornece livros de romance para suas concubinas, o que faz os exemplares circularem entre as servas de baixo escalão. Contudo, a maioria é analfabeta, o que gera um desejo genuíno delas em aprender a ler. E eis que Mao Mao começa a ensinar Chayolan a ler, uma cena muito meiga que mostra como Mao Mao está orgulhosa de sua amiga. Além disso, Mao Mao também está dedicada a produzir óleos perfumados a partir de rosas e a destilar álcool para higienizar superfícies, e não para beber, para o alívio de Jinx. Numa conversa com ele, ela comenta que alguns óleos podem causar aborto, mas em altas concentrações. Como não há ponto sem nó nesse anime, essa informação é crucial. Porém, a cena que marcou mesmo o primeiro episódio é a aparição de uma gatinha. Sim, nada pode ser mais fofo que uma gatinha. Ela aparece no primeiro passeio da princesa Lingli, filha da imperatriz Gyokuyo. Mao Mao, ironicamente, acaba por ficar responsável pelo cuidado da gatinha, até ela estar pronta para ser entregue à princesa. A gatinha, ironicamente, é batizada como Mao Mao. Só um detalhe linguístico. Mao é gato em chinês, o que faz todo sentido, já que a história se passa em um país fictício, inspirado na China Imperial. Outra cena maravilhosa é quando Mao Mao conta a Jinx o porquê ela não gosta muito de gatos, enumerando basicamente todas as suas características. Quem nunca, não é mesmo? No fim, ficamos sabendo da chegada de uma tal caravana que está vindo pelo deserto. E eis que então chega a caravana. Ela está maior que no último ano devido à chegada de um tal enviado especial. Também ficamos sabendo que a imperatriz Gyokuyo está grávida, assim como a concubina Liuha. Sim, o imperador estava bem animado nesses dias. A falar da concubina Liuha, há uma cena da sua dama de companhia-chefe recebendo uma mensagem da clínica e fazendo uma cara sinistra. Já fica a pulguinha atrás da orelha. E é nos narrado através de Mao Mao como funciona o sistema sanitário do Palácio Central e como a água é fundamental nesse processo, já que há sistemas de hidrovias subterrâneos que levam o lixo e o esgoto direto para o rio, sem passar por fossas. Já anota aí que se Mao Mao disse, deve ser importante. E, finalmente, Mao Mao vai às compras, no último dia, para aproveitar os descontos, já que ela não é besta, né? Lá, ao comprar chá de jasmim, ela reencontra Chisui, uma nova serva e amiga de Chayolan, que apareceu no primeiro episódio, no resgate da gatinha. Chisui chegou ao palácio na mesma época que a concubina Loulan, ou seja, é nova no palácio.
Pelo visto, será uma personagem importante nessa nova temporada. As três vão tomar o chá de jasmim na clínica com o médico charlatão e a gatinha. Chisui menciona sobre um cheiro estranho vindo do portão norte, o que poderia indicar algum entupimento da hidrovia subterrânea naquele setor. Chisui tem habilidade com desenhos e conhecimentos sobre insetos, o que encanta Mao Mao, já que muitos também podem ser utilizados para a elaboração de medicamentos. Após a partida da caravana, os óleos perfumados acabaram se tornando populares no palácio. E, em um momento de epifania, Mao Mao percebe o perigo que esses óleos podem representar, especialmente para mulheres grávidas, e sai cheirando a roupa de geral. Ela entrega uma lista a Jinshi de todos os cheiros que ela identificou, e todos são prejudiciais para grávidas. Sem falar em temperos e chás que foram vendidos pela caravana, que, se mal intencionados, podem ser perigosos. Ele imediatamente ordena que todas as concubinas sejam informadas e os materiais confiscados. No final, Gao Shun revela a Jinshi que uma concubina de nível médio morreu, provavelmente vítima de envenenamento. Nisso a cena corta e vemos a dama de companhia-chefe servindo um chá para a concubina Gyokuyo, em uma ambientação escura e sinistra. O terceiro episódio gira em torno da investigação da morte da concubina, a Lady Jin. Ela já estava acamada há quase um ano. Também descobrimos através do médico charlatão que há uma serva desaparecida, de nome Tao, que já estava no final de seu contrato e pretendia se casar. Porém, a concubina a quem ela servia não estava de acordo. Já dá para ligar os pauzinhos, né? Jinshi, além de estar planejando construir uma escola para alfabetizar as servas, para a alegria de Mao Mao, também faz um pedido curioso. Pede para ela se livrar dos cogumelos venenosos do palácio interno, antes que alguém acabe comendo e passando mal. Mao Mao aceita a tarefa, embora ache que tem mais coisa aí. Ela, ao ir para a parte norte, sente o cheiro estranho que Chisui havia falado, e acredita que a origem desse cheiro é o que está alimentando os cogumelos. Ao voltar ao palácio de Jade, a dama de companhia-chefe conta sobre a concubina que havia falecido, supostamente de uma intoxicação alimentar. Ela era uma mulher difícil que tinha muita inveja das outras concubinas, já que o imperador raramente a visitava. Ela chegou inclusive a ser investigada por Jinshi de ter envenenado a Lady Gokuyo, mas ficou por isso mesmo. Durante a conversa, Mao Mao entende o porquê de Jinshi ter pedido para ela recolher os cogumelos, já que provavelmente desconfia que a intoxicação alimentar da Lady Jin possa ter vindo daí. E, no meio do velório, uma mulher moribunda, cheia de manchas pelo corpo, invade o salão e descobre o rosto da finada, que apresenta as mesmas manchas que, inclusive, Mao Mao já tinha observado nas mãos das servas. E com seu olhar sereno e severo, Mao Mao já tinha entendido tudo. A mulher que invadiu o velório é uma concubina de nível baixo, chamada Sol, mas pela qual o imperador tinha um apreço, se é que você me entende. Porém, há 2 anos ela contraiu essa doença misteriosa e culpava Lady Jin por isso. Mao Mao então vai até a mata da ala norte do palácio e coleta um cogumelo vermelho raro e altamente venenoso, e mostra a Jinshi. Ela acredita que tenha sido esse cogumelo que provocou as manchas no corpo das concubinas. A hipótese é que Lady Jin tenha envenenado a concubina Sol por inveja, porém, em algum momento, tenha se contaminado também. Segundo suas servas, ela teria se suicidado ingerindo o cogumelo. Mas Mao Mao desmonta essa hipótese, já que o cogumelo, quando ingerido, não causa manchas na pele, e as que a Lady Jin apresentavam eram bem recentes. Ela também observou que a Lady Jin não tinha manchas nas mãos, apenas as suas servas as tinham. Mao Mao pede a Jinshi uns dias para investigar o caso. Ela então leva alguns eunucos para cavarem um setor na Mata Norte, que apresentava muitos cogumelos específicos. Para surpresa de todos, menos de Mao Mao, encontram um corpo que, posteriormente, confirmaram ser da Lady Jin. Segundo a hipótese de Mao Mao e ao estado avançado de decomposição do corpo, a Lady Jin deve ter morrido há 1 ano, na mesma época que adoeceu pela primeira vez. Segundo ela, o corpo que estava no velório era da serva desaparecida, a Tao, que servia a Lady Jin e, curiosamente, era muito parecida com ela. Por inveja, a Lady Jin deve ter perseguido Tao, que, em alguma discussão, deve ter matado a Lady Jin, intencionalmente ou não.
Para ocultar a morte, Tal tomou o lugar da Lady Jean com a cobertura das outras servas. Porém, com o passar do tempo e com a chegada de seu casamento, a farsa estava cada vez mais difícil de manter. Com isso, as outras servas resolveram dar um fim à situação. Porém, Dinchi fica curioso em saber como Mao Mao sabia que havia um corpo enterrado naquela região. Muito simples, haviam cogumelos naquela região que só crescem perto de corpos, horas. E engraçado que Mao Mao fala disso numa empolgação, o que faz Dinchi confiscar seus cogumelos para a total tristeza dela. E finalmente é revelado quem são as pessoas tão importantes que estavam na caravana. Duas primas, loiras e de olhos azuis, netas do mesmo avô, que foi emissário estrangeiro fundamental para o Império. Elas dão como presente para cada uma das 4 principais concubinas um item caro e raro à época: espelhos. O episódio gira em torno de um enigma revelado por Gao Shun a Mao Mao. A história é sobre 2 irmãs que, embora não sejam gêmeas, são bem parecidas. Quando chegaram à idade de se casar, seus pais não a deixaram mais sair, contratando uma dama de companhia para acompanhá-las. Porém, com pena, a dama de companhia saía com ela às vezes. Porém, quando seu pai descobriu, contratou servos para vigiá-las, trancando as portas à noite. As irmãs eram introvertidas e passavam o dia bordando. Contudo, num dia, a irmã mais nova engravidou, alegando ser de um ser imortal. E eis o mistério: como uma das irmãs engravidou? Após analisar com Gao Shun as várias possibilidades e descartar uma gravidez psicológica, Mao Mao sugere que uma das irmãs tenha utilizado um espelho para refletir sua imagem e criar uma ilusão de ótica para os vigias, simulando que as 2 irmãs estavam no aposento. Gao Shun ficou pensativo e agradeceu a ajuda. Mao Mao achou aquela história muito estranha, mas resolveu não se meter. Afinal, ela estava animada demais com a vesícula de urso que havia ganhado. Sim, ela tem um gosto muito peculiar. Dinchi se mostra muito preocupado com a festa que será realizada para as importantes emissárias. As emissárias querem conhecer o tal Espírito da Lua, uma linda mulher que dança junto com as luzes da noite. É uma lenda contada pelo avô das tais emissárias que, segundo ele, conheceu o Espírito da Lua naquelas terras. Agora as mulheres querem conhecer o tal espírito. Após algumas descrições, Mao Mao chega à conclusão que o espírito da lua foi a velha dona do bordel Verdete. Ela então chama a velha para conversar sobre o episódio. A velha dá detalhes sobre o local, como a existência de um pomar e, devido a isso, muitos insetos. Também conta que algumas mulheres invejosas tentaram estragar a sua roupa, esfregando insetos nela, mas foi tudo em vão. E é essa uma das partes que eu mais gosto do anime. Uma conversa aleatória com informações desconexas acabam sendo a chave para Mao Mao desvendar os mistérios. Ou seja, não tem um grande ápice, uma grande revelação. É apenas o dia a dia sutil que para a maioria passaria despercebido. Às vezes acho que a inteligência dela vem do fato dela estar atenta aos detalhes do cotidiano, e não a um super QI sobre-humano de uma mente iluminada. E por cima, o Mao chega à conclusão que a pessoa perfeita para ser o espírito da lua é o próprio Dinchi, uma pessoa alta de uma beleza encantadora. Mao Mao vai então para a ala norte do palácio interno para dar uma geral, já que lá será a festa para as emissárias. Chegando lá, encontra Shisui, capturando lagartas de mariposa, já que ela tem um peculiar gosto por insetos. Pelo visto, mulheres excêntricas se atraem, vai saber. Ela convida Mao Mao a olhá-las à noite, pois elas brilham em volta da lua, criando uma atmosfera lindíssima. Dessa forma, Mao Mao matou a charada. Foram as mariposas que deram o ar espiritual da dança naquela noite que o emissário viu o espírito da lua. E tudo resolvido mais uma vez com uma conversa casual. A festa, então, acontece. Estão presentes o imperador, as emissárias e as 4 concubinas de mais alto nível. As primas permanecem em suas carruagens, mas com as cortinas levantadas, com a certeza que são as mulheres mais belas do mundo. Tal atitude é interpretada como um ato ofensivo pelas demais concubinas. Na saída da festa, então, tudo acontece.
Na estrada surge Mao Mao, que, através de reflexos nos espelhos, apresenta o espírito da lua. Jinshi dança lindamente em meio às mariposas iluminadas pelo luar. A cena deixa as emissárias, até então entediadas, de boca aberta. Enfim, o recado tinha sido transmitido. Mas ao final do episódio, uma das damas de companhia do Palácio de Jade fica gripada, o que a faz passar a noite na clínica, um lugar dentro do próprio palácio que Mao Mao até então desconhecia. Lá ela encontra servas mais velhas e descobre que apenas homens podem fazer medicações e se tornarem médicos. Porém, uma das servas acaba por descobrir que Mao Mao faz medicações de forma secreta dentro do palácio. A mesma serva, dias depois, pede para Lady Gyokyo a permissão para falar com Mao Mao. Ela recebe a permissão, sendo que acompanhada por uma das damas de companhia. A mulher, então, pede ajuda para Mao Mao. Uma serva do Palácio de Cristal está doente e há semanas não é vista. Ela pede para Mao Mao fazer um remédio para ajudá-la. Apesar da dama de companhia ser contra a ideia, já que Mao Mao teoricamente não pode fabricar medicamentos, ela aceita o pedido de ajuda. E isso é outra característica que eu amo em Mao Mao. Apesar de muitas vezes ela não querer se envolver nas fofocas do palácio interno, ela, sempre quando vê a possibilidade de ajudar alguém, ela nunca fecha os olhos, mesmo que ponha o próprio pescoço em risco, literalmente. Mao Mao então começa a investigar o caso da serva e sua tosse estranha. Ela consegue as permissões de Jinshi para falar com a Lady Lihua sobre sua serva e vai até o Palácio de Cristal acompanhada do médico charlatão, imperial. Porém, no caminho ela já desconfia que a dama de companhia-chefe, a Shin, está escondendo algo. Após ouvir uma tosse vinda de um dos depósitos, ela e o médico se deparam com a serva moribunda. E essa cena é ótima porque enquanto o médico fica em estado de choque, Mao Mao age imediatamente e dá instruções do que precisa ser feito. Nada menos do que o esperado de Mao Mao, não é mesmo? Lá no galpão ela acha perfumes que foram proibidos por ser potencialmente abortivos se misturados de maneira certa. O diálogo dessa cena é impecável. Com isso, Shin é levado a Lady Lihua e a Jinshi para prestar esclarecimento. E, a partir daí, um barraco de família maravilhoso acontece. Shin tenta se fazer de desentendida sobre os perfumes e alega que só deixou a serva doente em quarentena, como padrão. Nisso, Mao Mao diz que Shin está com o mesmo cheiro de um dos perfumes confiscados. E, ao tentar se aproximar, leva um bofete da dama de companhia, que a deixa sangrando. Mao Mao não se abala e sugere que outra pessoa verifique o cheiro. Aí a gente vê Shin se desesperar. Lady Lihua toma a palavra a partir daí e acusa a prima, sim, elas eram primas, de conspirar para assassinar seu filho, já que ela estava grávida, fato que ainda não era público. Shin se descontrola totalmente, demonstrando grande rancor e inveja de Lihua por ela ter sido escolhida concubina do imperador em detrimento a ela. Ela chega a tentar jogar a caixa de perfumes em direção a Lihua, mas é impedida por Gao Shun, fato que Jinshi interpreta como uma confissão. Já não bastasse todo o vucu-vucu, Mao Mao ainda dá uma alfinetada final, afirmando que Shin amava mais o status de imperatriz do que amava o próprio imperador. Por fim, como uma cereja do bolo, Lihua dá um tapa final em Shin, ameaçando até dar um socão, mas é impedida por Jinshi, fato que diverte Mao Mao, que deve ter se sentido vingada. É impossível não associar essa cena do bufete com a cena da primeira temporada, porém dessa vez, quem dá o tapa não é Mao Mao. Ela até se surpreende e pensa como a Lady Lihua tinha ficado mais imponente e forte após aquele incidente. Shin acaba sendo expulsa para sempre do palácio interno, o que já é uma grande punição para ela. Na última cena, vemos a Lady Lihua na companhia do imperador, contando como a apotecária havia salvado pela segunda vez. Dessa vez, parece que Mao Mao chamou a atenção até do imperador com suas habilidades. Vamos ver o que a espera. Porém, a pergunta que fica é como a Shin sabia que aqueles perfumes, a princípio inofensivos, poderiam ser usados como abortivos. Quem estava passando essas informações? Bem, acho que aqui fecha o primeiro arco dessa segunda temporada.
Me conte nos comentários o que você está achando até agora. Caso tenha gostado, deixe o like e se inscreva no canal. É muito importante para mim. Até o próximo vídeo.